Você já reparou que a maioria das derrotas da sua vida não veio de algo que aconteceu fora de você, mas de algo que aconteceu dentro? Quantas vezes você desmoronou, não porque o mundo foi pesado demais, mas porque você não estava firme o bastante por dentro? É duro admitir isso, mas é libertador também, porque quando você entende que o problema nunca foi o mundo, mas sim a forma como você sente o mundo, tudo começa a mudar. Tudo. E eu sei que por muito tempo te disseram que sentir muito era sinal de profundidade, de sensibilidade, de humanidade. Mas ninguém te avisou que sentir sem controle é como entregar o volante do seu carro para qualquer pessoa que passa pela rua. E o pior, tem gente que dirige de propósito para te ver bater. E você nem percebeu, você foi reagindo, se desgastando, se machucando, se decepcionando com pessoas que nunca mereceram ter esse tipo de poder sobre você, o poder de bagunçar o seu emocional, o poder de ditar seu humor, o poder de controlar o que você pensa sobre si mesmo. Isso não é amor, não é amizade, não é maturidade emocional. Isso é dependência, e dependência nunca combina com força. Só que agora é seu momento de virar esse jogo. Porque quando você aprende a controlar o que você sente, o mundo perde a capacidade de te derrubar. Nada, absolutamente nada, consegue quebrar alguém que aprendeu a digerir suas emoções antes de entregá-las para o mundo. E é aí que está o ponto que quase ninguém te conta. Controlar o que você sente não é deixar de sentir, não é virar pedra, não é se transformar em alguém frio, distante, indiferente. Controlar o que você sente significa algo muito mais poderoso. Significa escolher o que te afeta e principalmente como te afeta. Você não precisa sofrer por tudo. Você não precisa reagir a tudo. Você não precisa carregar tudo. Tem coisa que não merece espaço, não merece energia, não merece comentário, não merece presença. Mas você ainda está entregando demais. Sabe por quê? Porque você se acostumou a achar que sentir tudo é normal. Não é. Tem pessoas que vivem exaustas emocionalmente não porque passam por muita coisa, mas porque deixam qualquer coisa entrar. E você talvez seja uma delas. Você sente demais, sofre demais, pensa demais, se culpa demais, se cobra demais. E no final, vive de menos. Porque alguém que não controla o que sente está sempre sendo empurrado para algum lugar. E quase nunca esse lugar é bom. Só que existe um momento na vida em que você para. E quando você para, algo grande acontece. Você começa a ver que não pode continuar sendo escravo de suas emoções. Você precisa ser o dono delas. Porque quando você sente com inteligência, nada te manipula. Nada te tira do eixo. Nada te desestabiliza. Pessoas tentam jogar indiretas, você não reage. Pessoas tentam te provocar, você não devolve. Pessoas tentam te diminuir, você não absorve. Pessoas tentam te culpar, você não carrega. Pessoas tentam te desestabilizar, você permanece inteiro. Porque o verdadeiro poder não está em responder, está em não se afetar. Está em perceber que algumas situações não merecem que você doa nem um minuto da sua paz. Está em entender que algumas pessoas só querem ver qual botão apertar para te ver explodir. E que quando você não explode, você se torna invencível. E é aqui que começa a sua virada. Porque talvez você esteja cansado de sentir tanto, cansado de quebrar sozinho, cansado de se reconstruir toda vez, cansado de se desgastar por quem não move um dedo por você, cansado de viver numa gangorra emocional, cansado de se desorganizar por gente que nem deveria estar perto. Mas existe algo que você talvez não tenha percebido ainda. Esse cansaço é um aviso. É um alerta do seu corpo, da sua mente, da sua história. Um aviso dizendo, chega, você não pode mais continuar assim. E quando você finalmente escuta esse aviso, tudo começa a se alinhar dentro de você. Você acorda mais consciente, você fala menos, você reage menos, você observa mais, você se distancia mais rápido,
você passa a escolher onde coloca seu coração. E quando você começa a escolher, você começa a se proteger. E quando você começa a se proteger, o jogo muda. Porque ninguém mais pega você desprevenido. Ninguém mais te domina. Ninguém mais te arrasta emocionalmente. Você passa a ser protagonista do que sente, não consequência. Que não desmorona por opinião alheia. Que não se embala por ansiedade. Que não perde noites por pessoas que já dormiram há muito tempo. Que não se humilha por atenção. Que não implora por presença. Que não aceita migalhas emocionais. Você se torna alguém que escolhe, e quando você escolhe, você vira dono da sua própria vida. Mas existe um ponto crucial nessa transformação. Você precisa aprender a sentir sem se destruir. E isso significa que você precisa parar de procurar validação emocional em quem não tem estrutura emocional nem para si mesmo. A verdade é dura, mas real. Muitas pessoas te machucaram não porque são ruins, mas porque são rasas. E você, profundo como é, mergulhou em pessoas que só sabiam nadar na superfície. O resultado não tinha como ser diferente. Você se afogou enquanto elas boiavam. Mas agora você sabe, não dá para esperar maturidade emocional de quem ainda tropeça nas próprias inseguranças. Não dá para esperar compreensão de quem nunca se entendeu. Não dá para esperar firmeza de quem desmorona por qualquer coisa. Você estava tentando encontrar abrigo dentro de pessoas que ainda estão tentando sobreviver ao próprio caos mental. Isso não é amor, isso é tortura emocional. E quem controla o que sente, aprende a parar de procurar profundidade onde não existe. E controlar o que você sente também significa uma outra coisa poderosa. Você aprende a não reagir no calor do momento. Você aprende que a pior resposta é a impensada, que a pior decisão é a tomada na explosão, que a pior escolha é a feita na emocionalidade. Você percebe que sentir é natural, mas responder é escolha. E que quando você responde com calma, com presença, com clareza, nada te derruba. Porque enquanto todo mundo está reagindo com raiva, você responde com consciência. Enquanto todo mundo está devolvendo agressão, você devolve postura. Enquanto todo mundo está discutindo, você está observando. Quem observa, entende. E quem entende, controla. Você não está mais no jogo das emoções dos outros. Você está criando o seu próprio. E você está vencendo. Mas existe um lado ainda mais profundo nesse processo. Você percebe que não é tudo que merece sentir. Tem dor que não é sua. Tem culpa que não é sua. Tem medo que não é seu. Tem insegurança que não é sua. Mas você carregou tudo como se fosse. Carregou rejeições que vieram de pessoas que não sabiam amar nem a si mesmas. Carregou críticas de gente que nunca construiu nada. Carregou expectativas de pessoas que não tinham coragem de seguir as próprias vidas. Você absorveu tudo, como se fosse sua responsabilidade. E agora você aprende a devolver aquilo que nunca deveria ter entrado, a limpar seu emocional, a deixar ir aquilo que te pesou por anos. E nesse processo, algo extraordinário acontece. Você volta a respirar. Uma respiração que você nem lembrava mais que tinha. E, por fim, controlar o que você sente te leva ao ponto máximo dessa jornada. Você descobre uma força interna que sempre esteve ali, mas estava escondida atrás do turbilhão emocional que você permitia dominar sua vida. Quando você controla o que sente, você se torna alguém que ninguém derruba, porque ninguém mais tem acesso ao seu centro. Você se torna alguém que não perde energia com bobagens. E é aí que tudo muda. Você anda diferente, fala diferente, reage diferente, atrai pessoas diferentes, repudia situações diferentes. Vira uma versão de si mesmo que não depende do mundo para estar em paz. Porque sua paz agora vem de dentro. E quando a paz vem de dentro, ninguém de fora consegue roubar. Agora eu preciso te perguntar uma coisa.
Quantas vezes na sua vida você desmoronou por causa de algo que estava apenas dentro de você? Quantas vezes uma emoção te derrubou mais do que qualquer problema? Quantas vezes você se perdeu porque não sabia controlar o que sentia? Se esse texto fez sentido para você, comenta aí. Eu escolho controlar o que eu sinto. Curte esse vídeo para eu saber que isso falou com você de verdade. E se inscreve no canal, porque aqui você não aprende a fugir da dor, você aprende a dominar ela. Porque quando você controla o que você sente, nada, absolutamente nada, te derruba.